Vídeo rápido e hoje a gente vai ver 3 empresas cíclicas têm dividendos e no caso da Semin, a gente vai fazer um estudo completo da empresa, da análise fundamentalista, que a gente vai calcular preço teto e preço justo, ao gerenciamento de risco, que é o mais importante para o investidor, e sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Fora isso, passar bem rápido pela Caixa Seguridade, a gente tem atualização daquela notícia que a gente trouxe em primeira mão e a Caixa confirmou a contratação de parceiros, diversos bancos, para fazer esse lançamento de ofertas. Ela confirmou isso na data de ontem, quinta-feira, e as ações caíram mais de 3%, muito em linha com aquele estudo que a gente fez no vídeo. Toda vez que a gente tem a possibilidade de um follow-on, e independente da característica, cada follow-on é diferente um do outro, sempre existe uma pressão vendedora e nesse caso poderia até abrir uma janela de oportunidade. Isso já deve sair no início do próximo ano. A primeira empresa cíclica que a gente vai falar é a Brava, que disparou hoje, a maior alta do índice, a gente já vai ver isso e começam os questionamentos se chegou a hora de investir na empresa. Ela que trouxe o primeiro resultado com a combinação das empresas, uma receita de mais de 2 bilhões e reverteu um prejuízo, trouxe um lucro de R$500 milhão. Na data de ontem, ela já tinha comunicado também a contratação de bancos, só que no caso dela, para venda de ativos. Ela está buscando se desfazer de alguns ativos que ela julga não interessantes. Só ontem ela já subiu 6%, só que aqui a gente fala da alta de quinta-feira. A alta de hoje, ela foi muito maior do que isso, chegou a saltar mais de 11%, porque além daquela possibilidade de venda de ativos, ela também foi liberada. A ANP autorizou ela a retomar a produção no campo Papa-Terra, aquele mesmo campo que tinha dado problema com paralisação depois das 2 datas que era para ele retornar, ele não retornou, e a empresa já soltou um comunicado que eles têm expectativa de retomar as operações já na semana que vem. Então 11% de alta, a maior alta do índice, a retomada de uma operação que é a chave para a empresa. O momento parece que está mudando para as ações da Brava. Coberta por 11 casas, 11 analistas, ela tem 10 recomendações de compra, uma recomendação de manutenção e nenhuma recomendação de venda para a empresa. Falar de outra cíclica, falar da Bradespar, que essa semana eu recebi uma dúvida do porquê as ações da Bradespar caem mais do que as ações da Vale, sendo que a Bradespar ela é uma holding que só investe na Vale. Então, no acumulado do ano, a Vale tem uma queda de quase 30%, está cotada a R$54, e as ações da Bradespar têm uma queda de 35%, é mais de 7% de diferença, que a gente já vai entender o motivo. Até então, o lucro dela foi 7% menor no terceiro trimestre, um lucro de R$400 milhões e também aprovou mais de 340 milhões em forma de proventos em JCP. Um dos motivos a gente já estudou é porque o resultado dela cai desde 2021, só que até então isso sozinho não explica essa queda, porque o resultado da Vale também cai. Então o resultado da Vale cai, como consequência o resultado da Bradespar cai, os dividendos da Vale caem, como consequência também os dividendos da Bradespar caem, só que hoje ela está custando R$16, está na mínima das 52 semanas e tem uma queda bem maior. O que explica isso é o risco da holding, porque se a gente pegar a Vale, ela tem o risco da própria empresa, então a gente tem os acordos bilionários da empresa e tudo isso afeta a Bradespar, o lucro dela também cai. A Vale é exposta ao minério de ferro, isso também afeta a Bradespar, só que além desses, a Bradespar também tem um processo dela, ela tem um litígio com a Litel, que ele já é praticamente perdido. A gente não pode dar 100% de certeza, porque a gente sabe como é que funciona o judiciário brasileiro, mas ela já perdeu na maioria das instâncias, e na minha opinião, até mesmo de sócio, eu já daria essa quantia como perdido. Então ela tem os riscos também da holding, os custos também da holding, é um processo normal que acontece com quase todas as holdings, todas elas têm um risco maior do que as investidas, e ela também foi rebaixada. Na última vez que a gente estudou ela tinha uma recomendação de compra a mais e segue muito do que acontece com a Vale. Aqui num comentário aqui é algo para o investidor ter cuidado. Quando o Bradespar custava quase R$70, todo mundo recomendava a compra. Agora, quando ela está na mínima das últimas 52 semanas, na mínima do último ano, pagando 14% de dividend yield, ninguém recomenda a empresa, ninguém fala dela, e a gente acabou de dar uma passada nela no último vídeo lá da comunidade, falando sobre preço, oportunidade de entrada, estratégia de investimento. Ela é uma empresa que tem uma média histórica de remuneração de mais de 10%, e uma média histórica, sim, a gente tem menos de 5
empresas em toda a bolsa de valores. Tanto é que naquela série de vídeos bem longos que a gente fez, ela é a única empresa cíclica que chegou na parte final do estudo para montar a carteira de dividendos perfeita, que inclusive isso daqui já está na hora de renovar em janeiro. A gente vai fazer uma nova série dessa. Então, Bradespar é uma ótima empresa, está seguindo toda a queda do minério de ferro e toda a queda da Vale, e o motivo dessa queda maior é porque ela também tem um risco maior. Não ignore esse risco, porque toda holding ela tem custos, ela tem processos, litígios, que no fim das contas somam a processos, litígios e tudo aquilo que as investidas delas têm. Fora isso, falar da Semin, mais uma empresa cíclica que também começa a dar oportunidade. Aqui a gente fala de preço, a gente vai fazer análise fundamentalista completo, calcular preço teto e preço justo, e ela acabou de anunciar a data de pagamento daqueles mais de 3 bilhões de reais que ela já tinha divulgado. A data disso daqui já ficou para trás, mas como grande parte das empresas fizeram agora no final de ano, anuncia esse provento e elas estão deixando a definição de data para depois. Todo esse pagamento que tem dividendos e JCP no meio, ele vai cair no dia 30 de dezembro, então a próxima segunda-feira, esse dinheiro ele já vai cair na conta de quem é sócio. A empresa trouxe um lucro de 446 milhões de reais, uma queda muito forte de mais de 63% quando a gente compara o ano passado. A receita da empresa caiu mais de 30% também, e aqui não é exclusivo dela. A gente viu que o resultado da Bradespar caiu, a gente viu que o resultado da maioria das empresas cíclicas, eles estão caindo desde 2020, 2021. Ela gerou um fluxo de caixa negativo nesse trimestre, e como consequência disso, ela devolveu toda aquela alta que ela tinha conseguido. A cotação chegou a mais de 7,30 por ação, e de lá para cá ela já caiu bastante, está cotada a R$ 5,00, e um excelente dividend yield de 16%. Ela é uma ótima pagadora. E no final das contas, toda essa queda recente foi bom para quem quer entrar na empresa, quem está buscando uma oportunidade, e é bom que também tirou ela daquele patamar da mineradora mais cara do mundo. No comentário rápido, lá na nossa comunidade, a gente estudava ela na casa dos R$ 4, e depois que o Bar se comunicou que ele investiu na empresa, que ele fez um aporte nela, ela disparou quase 50% na cotação, e de lá para cá devolveu boa parte disso. No acumulado do ano, Semin tem uma queda de 35%, e quando a gente olha todo o período dela, ela caiu 43%. Quanto aos dividendos, tem dividendos, JCP e dividendos intercalares. São 3 pagamentos e 3 valores diferentes, que se a gente soma eles e pega o valor líquido, ele é de 43 centavos por ação. Se a gente pegar esses 43 centavos em cima da cotação atual, ela está caindo ainda mais. Semin cai quase 3% hoje. A gente vai pegar esse 0,43 e dividir pela cotação, que é de 5,03, e a gente tem um dividend yield de quase 9%, é 8,6%. Somando esses 3 proventos, a empresa preferiu pagar todos eles de uma só vez. Coberta por 12 casas ou 12 analistas, ela tem só uma recomendação de compra, 7 recomendações, a maioria aqui então para manutenção, e 5 recomendações de venda para a empresa. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. A gente pega a DRE da empresa no maior histórico possível e vê que ela nunca deu nenhum prejuízo. Os dados dela vão começar aqui a partir de 2021 e foram 3 anos de lucro, sem nenhum prejuízo ainda para quem é sócio. Quanto ao ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma boa média histórica acima de 30%, e nos últimos 3 anos dá para a gente ver que ela é uma ótima empresa, ela é extremamente eficiente. O menor retorno que ela teve foi de 26%, que é um ótimo resultado, e com o passar do tempo a empresa vem melhorando cada vez mais, ela vem ganhando eficiência, ela tem muito ainda que ganhar. Na questão de custos, por exemplo, ela está bastante atrás da Vale, então ela pode melhorar ainda mais esse número que já é bom dela. E um outro número que ela vai muito bem é na remuneração. Dividend yield, tese essa de Benjamin Graham e do Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica de quase 14%. Ela já se mostrou uma empresa que, apesar de ter 3 ou 4 anos só no mercado, em todos esses anos ela distribuiu muito bem. Ela quer ser uma empresa que remunera e paga bem o sócio. O dividendo atual, ele está na casa de 16%, e essa é a minha visão para a empresa. A Semin, eu tenho uma boa expectativa dela continuar sendo e se tornar uma pagadora ainda melhor lá na frente.
Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média. No caso dela, a gente tem dois motivos para não levar em conta a regressão à média. Primeiro, que não tem histórico. 3 ou 4 anos não dá para estabelecer uma média, e aqui a gente fala de uma empresa cíclica. No caso de empresa cíclica, sempre leva em consideração a minha tese de inversão de múltiplos. Um PL de 7 vezes o lucro, ele pode enganar o investidor que não está acostumado a investir em empresas cíclicas, mesmo que todo mundo fale que Semin está barata, ou a Vale e a Petrobras com um PL de 3, 4 vezes o lucro estão baratas, elas não estão. O PL atual, ele parece ser barato, mas se a gente olhar o preço atual, ele está na casa dos R$ 5. Se a gente pegar esse PL de 12 vezes o lucro, parece caro em 2023, é só olhar como estava a cotação em 2023. Em 2023 ela estava nas mínimas. E a gente pode confirmar também com esse PL super barato de 5 vezes o lucro no ano de 2021. Aqui aparentemente ela estava uma pechincha, mas olha quanto ela estava custando em 2021. Ela estava nas máximas. Quem comprou ela a quase R$ 12 perdeu muito dinheiro de lá para cá. A queda dela é maior do que isso, ela é de mais de 50%. Isso é mais uma luta que eu tenho praticamente sozinho há muito tempo, mas eu não vou parar, porque quanto mais gente eu conseguir explicar isso, mesmo que tomando uma porrada vez ou outra, mais satisfeito eu vou ficar, porque muita gente perde dinheiro olhando o PL de empresa cíclica, seguindo o youtuber favorito que fala que isso daqui tá barato. O nosso objetivo aqui é o contrário, é fazer com que todo mundo invista cada vez melhor, mesmo que para isso eu tenho que ficar fazendo todos esses rabiscos na tela e falando toda vez a mesma coisa. E a gente fecha com a dívida, tese essa de Peter Lynch, que é mais um ponto que joga a favor da empresa. Então a gente viu a DRE, ponto positivo para ela, a gente viu rentabilidade, ela é muito eficiente, ponto positivo para ela, a gente viu remuneração, que ela remunera muito bem, tem uma excelente média, ponto para ela. E agora a questão da dívida também, ponto positivo. A dívida líquida versus EBITDA, ela é negativa, ela tem uma excelente gestão de caixa, uma excelente gestão de dívida. Isso daqui é muito importante, porque a gente fala de uma empresa cíclica que precisa de caixa e precisa se alavancar quando a gente passar por uma recessão, um momento de crise, em que a commodity dela, o minério de ferro, ele despencar, ela vai precisar sobreviver. E isso só empresas sem dívidas conseguem. Calcular o preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, ela distribuiu 73, quase 74 centavos. Com base nesse yield atual, ou se a gente pegar a média dos últimos 4 anos, ela vai passar com muita tranquilidade. Vamos usar esses 73 centavos e dividir por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, e a gente teria um preço teto de R$ 12. Hoje a empresa está cotada a R$ 5, tem muita margem para quem se utiliza do preço teto. E o preço justo, tese essa de Benjamin Graham, preço justo e preço teto são teses diferentes com finalidades também diferentes. A fórmula está aqui ao lado, a gente pega 22,5, multiplica pelo LPA, que é 0,71, multiplica de novo pelo VPA, que é 1,63, extrai a raiz quadrada disso, e a gente teria um preço justo de 5,10, muito parecido ou até igual com o preço de tela hoje. Hoje ela está cotada a R$ 5. Gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível. A gente falou da Semin, uma empresa de commodity cíclica, e agora ela tem nota 4, ela é considerada uma ótima empresa porque eu subi ela. Atualizei, inclusive, lá na nossa planilha e ela saiu de 3 para 4, a gente acabou de ver. O resultado que nunca deu prejuízo, é extremamente eficiente, remunera muito bem, tem uma relação de dívida negativa, só que ela é um IPO daquela safra de 2021 e no meu gerenciamento de risco eu não invisto em IPO e toda empresa, todo lançamento, geralmente eu espero de 2 a 3 anos para fazer qualquer movimento na empresa. Então, uma excelente empresa, um valor de mercado próximo de 30 bilhões de reais, um free float de 30%, tem mais dinheiro em caixa do que aquilo que ela tem de dívida, mas ainda assim a gente fala de uma empresa extremamente volátil. A gente viu que ela se tornou a mineradora mais cara do mundo e de lá para cá foi só queda. Tem que levar esse risco em consideração, mas também dá para acompanhar ela da mesma maneira que a Vale. Olha para o minério de ferro, que está próximo da média dos últimos 10 anos, está um pouco acima disso. A gente tem minério de ferro nessa linha roxa e a Semin na linha amarela. Eles têm um comportamento muito parecido. Quando um sobe, o outro sobe. Quando eles caem juntos. E depois da análise fundamentalista, onde ela passa em quase tudo, a questão final é preço. E preço ele é muito individual. A gente pode separar aqui a estratégia de cada investidor. Aquele que está mais tranquilo, o investidor moderado, que olhando para o macro, ele acredita que Brasil, China e minério de ferro, eles vão andar de lado e podem inclusive melhorar daqui para frente na casa dos R$ 4
e olhando o resultado dela, Semin ela já começa a ficar interessante. Já para aquele investidor que não é tão moderado, ele acredita que as coisas não vão tão bem, o cenário dele é de uma provável recessão, ele vê o minério de ferro em queda. Aí mesmo que a gente fale dos R$ 4, a gente falaria de R$ 4 baixo, para quem tem um cenário pessimista. Agora aquele investidor que não liga para nada disso, a estratégia dele é o DCA ou custo médio, ele investe todos os meses a mesma quantia. Semin, depois de toda essa queda e pagando muito bem, hoje na casa dos R$ 4 e no comentário pessoal também eu começo a olhar para ela, até mesmo para a carteira da comunidade. Foi a mesma coisa que a gente fez lá atrás, na casa de R$ 4,70, R$ 4,80, a gente estudava a empresa, só que daí o Barsi anunciou que comprou ela disparou e a gente teve bastante gente que comprou ela na casa dos R$ 4 e pegou toda essa alta de mais de 50% na empresa. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente teve a confirmação da Caixa, do follow-on, a gente falou de Brava e de Bradespar, que assim como o Semin e a própria Vale a gente pode incluir aqui também, são empresas que estão muito próximas daquela média dos últimos 10 anos, elas não estão nem no momento de alta, quando a Vale estava lá R$ 120 e não estão nem no momento de baixa. Dessa linha para baixo é aquilo que eu costumo chamar de período de acúmulo, mas cuidado, esses ciclos de commodities, eles costumam ser longos e durar anos, então antes de olhar para ela, preço e dividendo, vale olhar para o seu portfólio e saber se realmente está na hora de colocar lá uma empresa cíclica ou não. Deixa no comentário se gostaram, se são sócios da Caixa, da Brava, da Semin ou da própria Vale, se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela. Começa o próximo ano estudando diferente, montando uma carteira diferente. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.